Bom final de tarde, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã. Me chamo Fabiano Braga e no dia de hoje, com a graça do Senhor, nós iniciamos o nosso primeiro programa do podcast de capelania. Eu quero que você se sinta muito à vontade. Eu quero que nessa tarde você sinta a graça do Senhor sobre a tua vida. Este é um local, este é um momento para nós conversarmos, termos convidados, falarmos da palavra do Senhor, falarmos de missões, falarmos de projetos de capelania também, para que você entenda o que é a capelania cristã dentro do Brasil. Seja muito bem-vindo, ok? Nessa tarde, então, eu tenho a honra de ter como meu convidado alguém que hoje eu posso chamar, graças a Deus, amém? Pastor Marcos, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. E como eu falei antes, que honra ter você aqui no meu primeiro programa. Tudo bem? Por favor, se apresente. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde vocês que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra, né, um privilégio poder participar, né, desse podcast, poder falar das coisas pertinentes ao reino de Deus. E estamos aqui para esclarecer, para falar minha vida, minha trajetória, o que a palavra de Deus tem feito na minha vida, na minha casa e também na minha família. Que Muito benção. obrigado. Conheço o Pastor Marcos desde 2012, início do ano, acho que foi abril que eu e o meu pai chegamos na cidade de Certo. Tramandaí. Então conheço ele há alguns anos, né? Lá no início como Marcos, como meu irmão, e alguns meses como meu pastor também, juntamente com o pastor Juliano. Vamos lá então. Esse programa ele vai sempre tratar e vai entrevistar pessoas como o pastor Marcos. É a trajetória dele, se nasceu, se não nasceu num lar cristão, qual era a profissão dele, se ainda trabalha também secularmente, tá? E por isso que eu quero te perguntar e que você venha falar para a gente assim. Você é pastor há quanto tempo? Nasceu pastor? Não, né? Não, não. Me fala um pouquinho da tua trajetória, por favor. Quem é o Marcos? Quem é o Uhum. homem, o Marcos, né? Me fala um pouco, por favor, da tua família, de onde você é e como que você também veio parar aqui no Rio Grande do Sul, porque você não é gaúcho. Não. Marcos. Falar um pouquinho da minha biografia, né? Eu sou o Marcos Filgueira de Moraes, né? Sou natural do Rio de Janeiro. Venho de uma família, né, de 4 irmãos, né? Uma família, podendo se dizer assim, né, o lar não era cristão, éramos católicos não praticantes. E a minha trajetória, o que me trouxe aqui para o estado do Rio Grande do Sul, sou veterano da Marinha, tenho 30 anos de serviço da Marinha, estou desde 2012 na reserva e optei por morar em Tramandaí, no qual servi aqui na agência da Capitania dos Portos aqui em Tramandaí. E após a minha reserva, 2012, eu permaneci aqui, né? E aqui, juntamente com a minha família, né? Esposa Cláudia, né? Tenho a Carol também, minha filha Carol. Então nós optamos por ficar aqui no Rio Grande do Sul, né? Minha família, como eu disse, não era evangélica. Vim conhecer o evangelho em 2004, aqui na cidade de Rio Grande, para onde eu fui a primeira vez, né? Na verdade, morei em Rio Grande por 2 vezes. A primeira vez foi de 1996 até 99. Voltei para o Rio 5 anos depois, no ano de 2004. Eu tive a oportunidade de sair novamente do Rio e optei voltar para Rio Grande, lá no comando do 5º Distrito Naval, naquela cidade. Ali eu conheci o Evangelho na Igreja Batista Independente do Canalete. Lá eu conheci o Evangelho, lá eu me converti, lá eu me batizei e lá começou a minha trajetória, o meu ministério. Então, você pode ver que 22 anos, né? 22 anos nessa caminhada e não nasci pastor. Tua experiência de conversão foi aqui no Rio Grande do Sul, então, Rio Grande do na Sul. cidade de Rio Rio Grande. Grande. Em Rio Grande. Marinheiro. Marinheiro, Como que a gente chama que o marinheiro que vai é reserva, né? Não é a reserva. posição. Um veterano, É né? um veterano. Um veterano. Já estou desde 2012 na reserva, então. E aí me dedicando à obra,
né? E como essa experiência de pastor, né, ordenado em julho do ano passado, de 2025, né, depois de seguir todo o protocolo da Convenção Batista Nacional, e ali passando por sindicância, passando por prova de conhecimento, passando por uma bancada, em um período probatório, aprova o senhor que veio a ordenação em julho do ano passado. Então, como pastor, sou um pastor novato, né? E na caminhada de vida sou um sênior, né? 60 anos de idade, né? Começando a minha vida pastoral aos 60 anos Isso. de idade. Quando eu conheci o Marcos em 2012, ele já era um dos braço direito do pastor Juliano aqui em Tramandaí, né? Então essa caminhada dele com o pastor e com a Igreja Batista Nacional Filadélfia de Tramandaí não começou agora. Ele já tem uma trajetória de alguns anos, né? Eu acho que 2010. 2010 vocês vieram para cá, né? Sim. Eu vim em 2012 com o pai. Então nós conhecemos desde lá. Então a gente sabe que a caminhada que tu tem, a trajetória de confiança que o pastor foi tendo e colocando também na tua vida, né? Eu acho que desde lá tu eras o vice-presidente da igreja. Continuo. Continua como vice-presidente da igreja. Então é uma trajetória, já andando, tendo uma experiência, as tuas experiências particulares com Deus, o teu crescimento. Sim. E para nós não foi surpresa quando numa reunião de quinta-feira, né, nosso pastor chegou na reunião e disse a seguinte frase: a partir de hoje, vocês chamam o Marcos de Pastor Marcos. Então foi um alvoroço bom dentro da casa, né? Porque a gente sabia que aquilo ali não é algo que tu chega e diz assim, é pego de surpresa. A gente sabia qual era o caminho, sabia que aquilo ia acontecer, só que a diferença é que era o tempo de Deus na tua vida. Eu sei que esses sonhos, essas promessas, tu tem há muito tempo, mas o tempo ele é de Deus, né? Assim como tu esperava e aconteceu esse tempo, eu também tenho promessas, nós temos ainda promessas, né, a viver com Deus. Então foi uma alegria muito grande. Por quê? Porque a gente sabe das qualidades, sabe de quem é o Marcos, quem é a Cláudia, quem é a Carol, sabe da entrega deles, né, ao trabalho dentro da igreja e ao trabalho cristão em si. Sim. E para nós foi muita alegria. E maior ainda é a alegria de poder ter participado, pastor Marcos, da tua consagração, pastor. Foi um momento feliz, foi um momento especial. Eu sei que tu sabe, mas eu vou colocar aqui a alegria que o pai teve quando eu disse para ele, nós temos que ir para a Cidreira. Pastor Marcos, chegou o dia da consagração dele. Então, ele ainda poder ver, né, em vida esse momento na tua vida. Sei que ele teve palavras especiais que ele falou para ti naquele local. Sim. Sei que a casa que hoje tu pastoreia é uma casa de pessoas maravilhosas. Quando eu vou para lá, gosto muito de ir para a Cidreira para auxiliar no louvor, tocando e cantando. E há uma graça especial sobre as pessoas daquela cidade, porque a gente é muito bem tratado lá dentro. Né? O carinho, a humildade daquelas pessoas, quando a gente chega, o abraço é sincero, né? A palavra é sincera, e a gente vê lá dentro também o cuidado contigo. Então, o que eu entendo assim, ó? Marcos tinha promessa sobre a vida dele, e a gente sabia disso há muito tempo. Mas chegou um dia que coube ao Senhor fazer uma surpresa. É verdade. Né? Talvez, quantas vezes tu colocou para Deus qual seria a melhor data, qual seria a melhor ocasião que tu achava, talvez momentos que tu estava esperando e ali havia silêncio. Né? Mas chegou um dia que o Senhor, ele decidiu dizer agora. A gente entende também a maneira da Convenção Batista Nacional trabalhar, a gente entende a forma do quanto o nosso pastor Juliano também honra, né, a Convenção Batista. Nosso pastor hoje, ele é o pastor Juliano, ele é presidente da Ordem dos Ministros Batistas. Ordem dos Ministros Batistas aqui no Rio Grande do Sul. Então Deus também tem abençoado muito a vida dele,
Vai chegar um momento que nós vamos ter o pastor aqui sentado também, tem ótimas coisas para contar. Porque o meu sonho é poder ter os dois aqui e poder não colocar uma chave, mas poder colocar os dois contra a parede, porque a gente sabe que não é fácil cuidar de pessoas. É verdade. A gente sabe o quanto é difícil. Eu sei da trajetória do Marcos, que desde o início eu vejo o pastor Marcos cuidando de pessoas. Isso começou com células, né? Com células. Com células, e Com células. eu quero que daqui a pouco tu fale um pouquinho de onde tu começou essas trajetórias, Sim. porque o pastor Marcos Zando gastou pneu Gastei. nesses anos, Continuo gastando. continua gastando, trabalhando, não era pastor, mas já sentia o encargo, o chamado que Deus tinha na vida dele para esse cuidado com pessoas, né? Eu acho que foi vocês, foi um casal que nós temos na igreja Vando e a também, Cláudia. o Vando e a Cláudia, Somente nós, os dois casais. os Eu e a dois Cláudia casais que e vocês o Vando e a começaram. Cláudia. Aonde que foi as primeiras São células? Bedelino, ali na Serra, antes de Carlos Barbosa. E ali nós fizemos um curso de plantação de igreja. Sim. Foi um ano de curso. A cada 2 meses, nós subíamos a serra, passávamos um final de semana, sexta, sábado e domingo, sendo ministrado nesse curso de plantação de igreja. Foi um curso pioneiro da nossa convenção, e não somente a estadual, mas a nacional, a nível nacional, onde o pastor Levi, de Santa Maria, ministrou, né, foi organizador desse curso. Então, ali, vários casais, e a maioria eram casais, que participaram desse curso. A maioria hoje está no campo, estão pastoreando, né? Um deles é o pastor Raul e a Lana, lá em Cruz Alta, Cruz lá Alta. na minha cidade natal. Então, e vários outros, né, que estiveram conosco, que alguns já estavam no campo, mas ainda precisavam dessa formação. Outros, como eu e a Cláudia, nós, no curso, durante o curso, né, veio reafirmar o nosso chamado. Então, nasceu, né, a Igreja de Cidreira. Mas deixa eu voltar um pouquinho, né? Quando você falava ali da nossa trajetória, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha chegada a Tramandaí. Nós viemos para cá no ano de 2010, quando eu fui transferido de Rio Grande, do comando do 5º Distrito, aqui para a agência da capitania. E como eu congregava numa Batista Independente, a convenção, a CIB, aqui em Tramandaí não tinha essa convenção, a igreja dessa convenção, e ali nós partimos para conhecer outras denominações, né? E nós nos identificamos com a Batista Filadélfia, a CBN, pelo estilo de culto, pela liturgia do culto. Então ali nós nos identificamos. E ali começamos a congregar. Na época era o pastor Renato Eduardo, que era de Osório, que estava acumulando aqui, né, o pastoreio aqui de Tramandaí. Nós ficamos com ele ali até que 2011, né, na verdade 2010, o pastor Juliano é apresentado, é ordenado também nessa mesma data. E 2011, ali em fevereiro de 2011, o pastor Juliano assume a igreja, né? E desde a chegada dele, nós, né, tivemos uma afinidade, uma aproximação, e ele me fez o convite quando ele estruturou a nova diretoria na gestão dele. E desde esse ano que eu passei a ser o vice-presidente, né? O cargo que até hoje eu exerço ali na diretoria. Esse é um cargo de confiança, e nós temos uma boa relação ali, não somente nessa vida, né, espiritual, mas uma amizade entre famílias, né? Então eu louvo a Deus por ter o pastor Juliano como meu pastor, e também aprender muito com ele, porque quando eu me converti em Rio Grande, em 2004, e lá congreguei por 6 anos, lá em Rio Grande, eu tive o meu chamado. Eu tive o chamado, e para você que nos assiste, acerca do chamado, quando Deus chama você, quando Deus ele identifica o ministério, o teu chamado, você que está em casa, você pode ver ele de 3 formas. E o chamado ele se completa de 3 maneiras. A primeira, o Espírito Santo ele testifica no teu espírito, que é isso que você
para isso que você foi chamado. Seja pastor, seja um apóstolo, seja um evangelista, seja um mestre, ou seja, qualquer área do louvor, qualquer área ministerial, o Espírito Santo ele vai testificar. Segunda coisa que o Espírito Santo vai falar com você, né? O teu líder, ele vai reconhecer em você esse chamado. E a terceira confirmação vem da igreja, Fabiano, vem do corpo. É onde o corpo reconhece o teu chamado. E eu tive essa alegria de quando a igreja aceitou. Porque eu já, na verdade, eu não era pastor, eu vim ser ordenado no ano passado, mas o que nós fazíamos, e o líder de célula, na verdade, um líder de célula, ele pastoreia um pequeno grupo, que é uma célula. E ali você já tem um cuidado com um pequeno grupo, que nós chamamos um pequeno rebanho. Então eu creio, né, que ali o Senhor já foi nos ensinando, né? E você falou acerca das distâncias, né? E tem algo também, uma curiosidade na minha trajetória, da Cláudia, nós nunca ficamos próximo de casa. Sempre o Senhor nos colocou distante. Então começamos uma primeira célula que lá em 2011 foi uma célula morando em Tramandaí, fizemos em Nova Tramandaí, na casa do Vando e da Cláudia. Fizemos células em Santa Terezinha, tivemos célula em Atlântida Sul, e a célula mais distante que nós tivemos foi em Rio Grande, aonde saíamos daqui no sábado, 4 horas da manhã, íamos pela 101, por Mostarda, por Tavares, Bujuru, chegando até São José do Norte, aonde tínhamos que pegar a balsa 8 da manhã, atravessar de carro nessa balsa, para chegar na cidade de Rio Grande. Lá nós tínhamos um apoio da irmã Jussara, onde nós passávamos do dia no apartamento dela, à noite do sábado, 19 horas, nós fazíamos uma célula no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande. Domingo, 7 da manhã, estávamos ali no cais para embarcar, né, na balsa, voltar para Tramandaí, e à noite o culto, às 19h30, participar do culto. Então, a nossa vida sempre foi, né, nessa correria, mas uma correria saudável, que é para o reino de Deus. E uma frase que o pastor Levi compartilhou conosco lá em São Vedelino, nesse curso de implantação de igreja, foi que longe é o lugar onde eu não quero ir. Se você não quiser, você não atravessa a rua para ir ao culto, para ir numa igreja. Mas se você quer, você faz aí 4 horas de viagem, mais uma balsa, para poder fazer uma célula e voltar no dia seguinte. Então, eu creio que Deus tem nos honrado nesse trabalho, né, nós nos colocamos verdadeiramente à disposição, e o que nós carregamos, Fabiano, é a marca da perseverança, né? Nós aprendemos que para o reino de Deus nós temos que perseverar. Não importa se é distância, não importa se são lutas, são dificuldades. Nós temos que perseverar. Essa é a marca do cristão. Então, essa é a nossa trajetória, o chamado, como você falou. Eu levei 22 anos, ou 21 anos e meio, para que o chamado pastoral viesse a verdadeiramente se concretizar na minha vida. Então, todo chamado, ele passa por uma prova, e a prova do tempo. Eu confesso que, às vezes, eu pensei que não iria acontecer, mas não era meu tempo, era o tempo de Deus. E a prova é o Senhor que, no tempo oportuno, como diz a palavra, chegou a ordenação, né? Sim. E a ordenação só vem apenas te dar um título, né? Mas acerca do trabalho, nós já fazíamos esse trabalho, nós já estávamos nessa lida, então a ordenação apenas vem colocar esse título daquilo que você já fazia. Então, aquele que tem chamado, continue, persevere no seu chamado. No tempo de Deus, e não no nosso tempo, esse chamado vai se concretizar na sua vida. Ah, essa palavra perseverança, como eu ouvi nesses últimos 3 anos.
Preciso falar o nome dele, tá? É meu irmão, é meu querido, um dos meus líderes também na igreja. Douglas, né, pastor? Douglas Douglas. Fernandes. Os meus momentos mais difíceis nesses últimos anos, de estar vivendo também a questão do processo do Senhor de restauração, o qual não é fácil, eu só ouvia do Douglas: persevera. Então, a perseverança para qualquer área da vida, né, para qualquer projeto, para qualquer promessa, ela é muito válida. Meu querido, capelania, por que que eu tenho um pastor hoje aqui na minha frente, né? Eu, Fabiano Braga, tenho uma especialização em capelania cristã. A minha formação ela é de teologia, assim Sim. como o pastor Marcos, mas a capelania ela vem muito para a área social, né? Nós podemos dizer dentro da visão da igreja que a capelania ela é também a questão da área de missões, missões locais e missões aqui e ali da igreja. Só que a capelania ela trabalha com projetos. O capelão hoje ele pode acessar algumas áreas através de projetos, através da lei federal que permite, né, qualquer ser humano ter acesso, né, aos cuidados de um pastor, de um capelão. Então, esse é o nosso intuito desse programa, é unir as áreas, unir projetos, trazermos irmãos aqui, pessoas que tenham projetos sociais maravilhosos e que possam ser juntados junto com a capelania cristã. Você notou que nós começamos falando um pouco da vida particular do pastor Marcos, da família, da trajetória dele, mas eu não poderia também trazer ele aqui sem tentar causar um certo desconforto no sentido de entender qual é a visão dele, qual o pensamento dele, em alguns temas que a gente sabe que não é que é difícil de trabalhar, mas que gera um certo desconforto hoje dentro, porque a gente quer entender dele, como é cuidar de uma igreja. Se é fácil cuidar de pessoas, embora a gente saiba a resposta, né, a maioria sabe, mas a gente quer entender das palavras dele. E antes, então, nós mudarmos um pouco, não o tema, né, mas a trajetória do programa e irmos especificamente algumas questões aqui que a gente preparou, eu queria muito que o pastor Marcos lesse ali uma palavra de Deus para a tua vida, né, e que estivesse orando também sobre as nossas vidas, para que haja a graça do Senhor também nesse momento, porque talvez nas palavras que a gente venha daqui para frente, e principalmente as palavras que o pastor Marcos trouxer, que haja graça, que haja manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque nós cremos que somente o Espírito Santo pode fazer aquilo que nós não podemos fazer e que cabe a Ele, né? Que o Espírito Santo possa estar falando na tua vida a partir de agora, ok? Pastor Marcos, fique bem à vontade, ore conosco, se o senhor tiver alguma palavra. A palavra que eu tenho caminhado, uma das palavras que eu tenho caminhado nela, eu quero deixar para você, né, que nos assiste nessa tarde e que vai nos assistir posteriormente, é João 3,16. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E é nessa palavra, Deus amou o mundo e Deus é amor e Deus se importa com você. Talvez você que está nos assistindo, talvez você pensa que Deus te esqueceu, que Ele não se importa com seus problemas, com a sua dificuldade, com a sua família. Não, Ele se importa sim, a tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar das trevas e para nos trazer a luz, né? E nos dar essa vida eterna. Então, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, eu quero abençoar a tua família, o teu ministério, esse chamado maravilhoso que Deus certamente já falou ao teu espírito. Ore comigo nessa tarde. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar falando do teu reino, sim, Senhor, falando as coisas pertinentes ao teu reino, à salvação, vidas, Pai. O que é mais importante, não coisas, Pai. Nós, Pai, estamos aqui para falar pessoas, porque nos importamos com elas, porque sabemos que o Senhor ama a cada um, Pai, igualmente. Por isso, Senhor, eu quero
abençoar nessa tarde cada família, cada filho, cada filha, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir posteriormente, que seja ricamente abençoado, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada família, com cada filho, com cada filha. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, pela vida do Fabiano, sim, Deus, por esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração dele, que venha a trazer muitas e muitas vidas para o teu reino. Assim nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, pastor? Vamos lá. Vamos tentar entender, tirar algumas dúvidas aqui. Quando eu estava pensando, né, eu digo, o que que a gente traz de início, uma primeira, além de se apresentar agora, né, de cada um falar da sua vida particular, falar dos seus sonhos, dos seus objetivos, eu fiquei pensando assim, ó, tu já é um homem que tem um andar de um bom tempo. Vivenciou também, talvez, outras igrejas, outras maneiras de trabalhar. Conheceu também o que nós pudermos olhar hoje, a nossa geração não é. A geração dos nossos filhos hoje não é a geração a qual talvez a gente tenha andado lá atrás. Por isso que eu pensei assim, e a minha ideia do meu tema seria para hoje assim, ó, é fácil seguir a Cristo hoje, nos dias de hoje, e tentar ser o modelo que Cristo foi no tempo que ele andou sobre essa terra? Fácil não é, Fabiano. Mas entra novamente a perseverança, né? Nós devemos perseverar porque, como você falou do nosso tempo, e eu posso botar aí da minha caminhada cristã de 22 anos, não, não era mais assim, já tinha dificuldade, mas analisando e fazendo analogia com os dias de hoje, nós vemos que a tendência é ficar mais apertado, o cerco vai se fechando, as lutas vão ficando mais acirradas, né? Porque a palavra diz, Jesus está voltando e está próximo da vida de Cristo. E quanto mais a vida de Cristo se aproxima, mais dificuldade nós vamos passar, mais perseguições nós teremos, mais influências malignas desse mundo teremos. Então, não é fácil, né? E olhando para os jovens de hoje, né? E nós convivemos com eles, né? E muitas vezes nós vemos que eles ainda falta essa pegada, essa perseverança, porque o cristianismo hoje ele está numa pegada, ele está mais imediatista, né? Tudo é para ontem. Se você ora, você já quer uma resposta de imediato, não levando em consideração o tempo de Deus. Porque as orações são ouvidas, todas as nossas orações são ouvidas, porém, elas vão ser respondidas no tempo do Senhor. E hoje nós vemos uma geração que quer resposta imediata. Após o amém, a resposta. E não é assim. Então eu vejo que a juventude de hoje, os nossos jovens de hoje, tem essa pressa, né, em ser respondido. O que também tínhamos no nosso tempo, lá 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, mas não era tão imediatista dessa forma. Lembra que o pastor Juliano ele sempre fala acerca do micro-ondas, né? Que hoje a gente coloca um café para esquentar ali 10 segundos e ficamos sapateando na frente do micro-ondas, querendo que o café termine aqueles 10 segundos. 10 segundos. Né? O que era aquecer um café antes do micro-ondas? Era colocar numa chaleira e ficar ali até abrir fervura. E o tempo era muito superior a 10 segundos. Então, os jovens de hoje, né, eles precisam ter esse amadurecer e ter essa consciência, né? A consciência que é o tempo de Deus e também a perseverança. Porque nada é fácil, tudo vai ser conquistado. E nós precisamos conquistar na palavra aquilo que Deus já nos deu e agora nós temos que perseverar e conquistar aquilo que o Senhor já nos deu. Tentando fazer então um gancho aqui para outra pergunta, que a próxima pergunta ela diria assim, ó, o que significa seguir a Cristo na prática? Tá? Além
de, claro, frequentar uma igreja. O frequentar a igreja, ele fica longe do seguir a Cristo, Sim, é verdade. né? Mas o frequentar também engloba, Uhum. porque qual é a frase que nós temos que o pastor fala sempre? Sozinho, Nunca, sozinho, jamais. sozinho nunca, sozinho jamais. Então, o frequentar uma igreja, frequentar um local cristão, Uhum. faz parte da caminhada também. Então, seguir a Cristo na prática hoje é entregar tudo ou eu posso segurar um pouco e ter um pouco da minha vida secular ainda guardada? Entrega, Fabiano, porque eu entendo que seguir a Cristo é renunciar. A palavra mesmo nos diz, né? Aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então, o evangelho ele é renúncia e também sacrifício. Prova disso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então, há uma renúncia. E não tem como nós seguirmos a Cristo hoje e ainda ficar presos às coisas ainda pertinentes a esse mundo. Né? E claro que nós vivemos nesse mundo, nós trabalhamos, né? Nós estudamos, nós temos a nossa vida secular, mas sabendo que quem conduz, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Daí o entregar, não, como você disse, não é apenas ir à igreja, mas é viver. É viver no dia a dia. É viver aonde as pessoas não te veem. É viver lá na tua casa, lá nas quatro paredes. É viver aonde os olhos não estão sobre você, exceto os olhos de Deus, que está sobre toda a terra. Então, ser cristão no dia de hoje é fazer a diferença quando os outros não te veem. Porque eu fico pensando assim, a cultura de hoje, o que a gente vive hoje nos bombardeia. Verdade. E não é somente a mim, é a você também. É para quem é solteiro, é para quem é casado, é para Todos. quem é pastor, é para quem não é pastor, é Todos. para quem tem uma profissão secular. Nós somos bombardeados Todo o tempo. 24 horas por dia. Tá? Por causa desse bombardeio, como que a gente consegue viver os valores do evangelho, né, primitivo, ou seja, que a gente vai dizer lá do primórdio, do Uhum. tempo de Jesus? Eu entendo que tu falou de entrega, de renúncia, sacrifício, mas vamos parar para pensar. Tu passou momentos em que tu também colocou à prova Sim, o teu próprio chamado. verdade. Porque a gente sabe que, né, tudo passa pela prova do tempo. Só que às vezes eu paro para pensar o que é diferente da minha juventude, da minha infância, para que aquilo que um jovem e uma criança passa hoje, né? De ele ser bombardeado 24 horas por dia, e muitas vezes a gente fala disso aqui, Sim. só que o que é menos é isso aqui é um telefone, né? Isso aqui virou um computador. Então nossos filhos são bombardeados diariamente. Então a gente fica pensando assim, como que o evangelho se renova? Esse evangelho que a gente viveu na mesma infância, ele se renova de uma maneira diferente hoje? Ou nos primórdios, no centro, é somente o Espírito Santo trabalhando de uma forma diferente para se apresentar? Vou tentar reformular de novo. Nós somos bombardeados por uma cultura. Certo. Uma cultura hoje que diz é imediatista, como você Uhum. mesmo falou. Um jovem hoje, ele ouve e ele entende o evangelho da mesma forma que a gente ouviu há 20, 30, 40, 50 anos atrás? É possível. Ser bombardeado, como você falou, pelo mundo, pelas coisas do mundo, e nós precisamos, né? E precisamos, principalmente nos dias de hoje, nossos jovens, até nós mesmos que somos bombardeados, filtro. É necessário um filtro. Esse filtro espiritual para saber o que é bom, ou melhor, o que edifica a nossa vida e o que não edifica a nossa vida. Você deu o exemplo o celular, a tela no geral, né? É uma ferramenta que nos agrega no nosso crescimento espiritual, mas também é uma ferramenta que pode destruir uma vida espiritual. Então, a questão de influências do mundo, influências desse tempo de hoje,
teremos muito. É esse filtro e é esse Espírito Santo que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, né? Não mudou. A essência do evangelho, ela permanece a mesma. Desde do nosso tempo, eu boto meus 22 anos, né, há 22 anos, né, mas a essência do evangelho, ela não muda. O que muda é a forma como as pessoas querem hoje viver um evangelho, né? Então, se eu e você decidimos a seguir a Cristo, e eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, quer dizer que eu e você agora estamos sujeitos, né, à palavra de Deus. E esse sujeito à palavra de Deus nos leva ao quê? À obediência. Então, uma questão hoje que nós podemos, né, falar e abre um leque para falar sobre obediência, né? A obediência cristã, mas a obediência está indo muito mais além do que a cristã. Nós estamos vendo aí o contrário da obediência, a desobediência, principalmente hoje na formação dos nossos filhos, das crianças. Então, crianças que estão vindo de lá disfuncionais, aonde essa palavra obediência não existe. Então elas estão crescendo. E como é que agora, lá na frente, ela conhece um Jesus? Que, já abrindo um parênteses, que não é religião, né? Você que nos assiste, né, está assistindo esse podcast, não, o evangelho não é uma religião. Jesus, ele é um relacionamento. Nós decidimos nos relacionar com ele. Por isso que todo relacionamento requer amor. E se nós formos substituir ali Deus por amor, o versículo que eu compartilhei com vocês, e nós oramos ali, é João 3,16, você pode substituir ali o amor, o mundo de tal maneira. É amor. Então, a essência para a obediência não mudou. Era e continua sendo o amor. Então, para os jovens de hoje que queiram, né, seguir o evangelho, esse relacionamento com Cristo, primeiro vai ter que ter uma obediência em amor. E filtro, para poder filtrar as coisas desse mundo e retirar somente aquilo que edifica a sua vida. Caso contrário, né, são muitas sujeiras, né, muito lixo que entra através da tela. Seja ela um celular, seja um tablet, seja um notebook, seja uma TV, entra por todos os lados. Então, o filtro vai fazer a diferença, né? E continuar com a perseverança. Precisamos ainda perseverar para que nossos jovens perseverem e não desistam. Perfeito, então. Pastor, eu quero então tentar agora separar essa primeira parte do tema e a gente tentar começar a funilar um pouquinho daquilo que nós, porque congregamos, somos irmãos também da mesma igreja hoje, né? Tenho você também como pastor sobre minha vida, temos também um pastor sobre nossas vidas. E a graça de Deus é tão grande que o nosso pastor tem pastores sobre a vida dele. Isso é uma graça que a gente vive dentro da Convenção Batista Nacional hoje. Só que nós andamos há alguns anos e você tem o privilégio de andar desde o início com algo que a gente chama de discipulado. Correto. Né? Então, nessa segunda etapa do tema, eu quero tentar trazer um pouco daquilo que é a maneira que você tem levado para a tua igreja hoje, sobre a congregação que você pastoreia hoje, o que você também aprendeu durante esses anos, e também então trabalhar com a gente um pouco, porque é a maneira que você tem trabalhado hoje, a maneira que você aprendeu também nesses últimos anos, né? Sim. Porque a gente tem vivenciado, hoje tem começado a colher frutos de um trabalho que 4, 5 anos? Há 6 anos já. Há 6 anos foi começado a trabalhar. Aí na pandemia ali, um ano antes da pandemia, conhecemos, né, ali o trabalho do discipulado. Então, gostaria muito que tu trouxesse para nós um pouco o que foi apresentado a vocês de início. Foi algo diferente para ti? Te gerou conforto no primeiro momento? Ou algum desconforto? Hoje nós vemos o resultado. Sim. É bênção. Cuidar de pessoas é bênção. Exige
entrega Entrega. e sacrifício, né? Eu lembro que agora há pouco tu falaste que cuidar de pessoas é pastorear também, Sim. tá? Então, traz para nós um pouco assim, como que foi apresentado para ti, para o outro grupo também dos irmãos, que foi a primeira turma, Uhum. onde o pastor Juliano trouxe para vocês essa questão do discipulado, por favor. Nós conhecemos o discipulado e ali, na verdade, o pastor Juliano, né, conheceu através do pastor Elcimar e a irmã Elaine, no ano de 2018, o 19, agora me fugiu para precisar, 18 e 19, mas foi antes da pandemia, nós começamos através de vídeo aulas ali, ter acesso a essa ferramenta, ao discipulado, né? E ali nós começamos um grupo, né? O pastor Juliano formou o primeiro grupo, que ele chama, né? Esse primeiro grupo que é o pastor e a Giselda, sua esposa, eu e a Cláudia, o Douglas e a Dara, o Anderson e a Sara e a irmã Angelita. Então, esses 9 ali nós iniciamos. E aprove o Senhor que, quando foi a convenção, agora lança as igrejas faróis, que são as pioneiras na Convenção Batista Nacional, em termos de Brasil, nós, Tramandaí, a igreja de Tramandaí, né, pela graça do Senhor, foi escolhida como uma dessas igrejas. E ali, desde lá para cá, começamos a nos aprofundar mais acerca do que é o discipulado, né? Então, o que é o discipulado? Discipulado nada mais é do que vida na vida. Discipulado está lá em Mateus 28, né? Que fala sobre a grande comissão do ide e fazer discípulos em todas as nações. Isso, Fabiano, não é novidade para o cristão, é palavra de Deus. Só que discipulado é a palavra aplicada. E agora nós estamos vivendo a palavra de Deus aplicada em nossas vidas, como o ferro que afia o ferro, a prestação de conta, a vulnerabilidade. Então, isso tudo já está na palavra, o que nós não aplicávamos na nossa vida. E de lá para cá, nós estamos aplicando, né? Estudando, aplicando, e agora replicando, e agora o crescimento, e você pode ver que hoje já estamos ali, aqui Tramandaí, já está na quarta, na terceira multiplicação, alguns grupos na quarta multiplicação. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo aplicada. E Cidreira, né, na igreja no qual a gente está responsável ali, né, pastoreando Cidreira, e deixar só essa informação, Cidreira, ela é uma congregação de Tramandaí, e esse ano de 2026, né, o pastor Juliano está preparando a emancipação de Cidreira, onde nós vamos nos tornar uma igreja emancipada, mas até então nós somos essa congregação e também esse discipulado, através de nós, sendo aplicado. Né? Já temos o nosso primeiro grupo ali e já vai sair já a multiplicação desse primeiro grupo, então nós também estamos aplicando. E hoje nós não entendemos uma vida cristã, uma caminhada cristã, sem o discipulado, sem vida na vida, sem prestação de conta, sem sermos vulneráveis. E ali você tem vivenciado isso também, que você faz parte de um grupo e você também discipula como mentor, como discipulador, você vê que gera vida em ambos os lados, tanto para aquele que discipula ou para aquele que é discipulado. Então é vida na vida, é o ferro que afia o ferro. Então é Deus trabalhando na vida da igreja. Então eu louvo a Deus por esse momento precioso que hoje nós vivemos. E não só a Tramandaí, agora várias igrejas aqui do estado, né, multiplicou. Então também está vivendo o discipulado. A convenção aqui do Rio Grande do Sul está vivendo esse discipulado. Várias igrejas no Brasil vivendo também esse discipulado. E nós vamos vendo agora um crescimento, uma maturidade. Né? E o discipulado ele traz consigo um crescimento espiritual. E é onde todos nós falamos a mesma língua. E agora, como você está ali com uma liderança de uma célula, pastoreando aquele primeiro grupo, você já começa a pastorear um grupo maduro, liderar um grupo maduro, e aí se torna mais fácil você gerar mais líderes,
pessoas comprometidas com o Evangelho e pessoas que venham a influenciar, né? Tira para nós uma dúvida até aqui, para quem possa estar assistindo. Quem está sendo discipulado? Para frente, ele pode se tornar um discipulador? Quem é discipulador também hoje, ele automaticamente precisa estar sendo discipulado ou o discipulador não precisa mais ser discipulado? Falou acerca do que é uma marca que nós temos da nossa igreja e também da convenção. Ninguém anda sozinho, né? Eu sou pastoreado pelo pastor Juliano. Pastor Juliano tem o pastor Carlos, pastor João Batista, que são os pastores dele. Pastor João Batista tem o pastor Cícero, que é o pastor dele. Então nós conhecemos a nossa geração. Eu conheço o meu pastor, eu conheço o pastor do meu pastor, e eu conheço o pastor do meu pastor. Então isso é geracional. Então, no momento que eu estou discipulando, eu também preciso ser discipulado. E aquele que está sendo discipulado, ele está sendo preparado que logo ele será um discipulador. Então, isso é geracional. Então, isso nós vamos vivendo, né? E todos aqueles que chegarem, né, à igreja Filadélfia de Tramandaí ou de Cidreira, aqueles que entraram naquelas portas e se decidir a membrar e fazer parte daquele corpo, automaticamente eles serão inseridos numa célula e posteriormente num grupo de discipulado. Então, o discipulado é para que todos queiram. Claro, terão aqueles que não vão querer. Isso também é uma decisão, né? Eu não quero ser discipulado. Amém. São decisões. Mas todos aqueles que aceitarem, decidirem, eles serão discipulados e futuramente serão discipuladores. Pastor, sabe que assim como, né, tu tens um tempo de experiência da questão da teologia, nesses últimos anos eu guardo, e isso a gente crê que tu também guardas no teu coração e na tua memória, sobre o cursão, que né, a gente tem, na nossa casa a gente trabalha com algo que é um tempo de ensino, né, para quem está começando a dar, para quem já anda, para entender como é que funciona, né, a Igreja Batista, a Convenção Batista, e conhecer um pouco da Bíblia em si, né, das coisas principais. Mas eu guardo no meu coração, e isso eu vou levar para o resto da vida, porque nenhuma vez dentro de um seminário, dentro de uma aula de teologia, a gente sabe que a gente se alimenta também lá de coisas muito boas, mas em nenhum lugar eu ouvi um tema que isso está sempre mexendo na minha vida e é algo do discipulado também. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu ouvi isto e ali foi um divisor de águas para mim, que é o quê? A palavra transparência e vulnerabilidade. São duas coisas muito diferentes. E talvez até eu ouvi isso e um bom tempo depois a minha vida sempre foi, no máximo, transparência. E a gente começou a viver algo chamado vulnerabilidade e que para muitos é algo muito difícil. E eu vou confessar para ti e para quem está nos assistindo que vulnerabilidade, quando o pastor nos explicar aqui, foi uma coisa que para mim faz pouco tempo. Porque entendeu que tu falou do discipulado, que discipulado é confronto. É vida na vida. Ferro afiando ferro, é a vida na vida. Né? É você poder olhar para mim e saber assim, Fabiano, abre teu coração e eu poder chegar para ti de uma maneira mais que transparente e colocar as dificuldades que talvez eu esconda e guarde há muitos anos. Pastor Marcos, transparência e vulnerabilidade é algo que nós estamos vivendo hoje no discipulado e nos ensinamentos que temos. Por favor, nos traz um pouco de luz sobre essas duas palavras. Transparência e vulnerabilidade. Vou trazer um exemplo bem prático, né, para que também quem está em casa possa assimilar isso, né? Não vai precisar desenhar, mas mostrando fica mais lúdico, né? Pegando a Bíblia, Fabiano. Antigo e Novo Testamento. Tá? Se pegarmos ali de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento,
e depois pegarmos de Mateus até Apocalipse. Transparência é quando eu abro a minha vida até Malaquias. Fabiano, eu vou falar, eu vou abrir minha vida como minha vida fosse a palavra de Deus, a Bíblia. Então vou abrir somente o Antigo Testamento para você. Aí você vai perguntar, mas pastor, e o Novo Testamento? Eu não posso saber? Aí eu falei, Fabiano, isso aí é pessoal. Isso é coisa minha com Deus. Isso é transparência. Eu abro a minha vida até onde eu quero. Eu coloco um limite para abrir o meu coração. Agora, o discipulado, ele trouxe para nós uma outra palavra que até então nós não vivíamos no curso de maturidade no Espírito, que é a locução, né? Que tem nos trazido uma gama de conhecimento, um enriquecimento, um crescimento espiritual muito grande ao longo desses anos que a gente vem ministrando, vem, né, trazendo para toda a igreja. Aí a vulnerabilidade, ela vem com a vida na vida, com o discipulado. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade agora, Fabiano, é eu permitir que você entre em áreas da minha vida que até então ninguém nunca tinha entrado. Ou melhor, você agora tem acesso, usando a Bíblia como um exemplo, agora você tem acesso ao Novo Testamento. Eu lhe dou, né, e isso é espiritualmente falando, eu lhe dou uma procuração espiritual. Fabiano, você pode tocar, porque vulnerabilidade agora é dar permissão para que o outro toque nas feridas, né? Tocar naquelas áreas de nossas vidas que até então era reservada, que nós não abrimos nem para ninguém. Tem áreas que o marido não abre nem para a esposa. E tem áreas na vida da esposa que a esposa não compartilha nem com o marido. E aí qual é sempre a desculpa? Não, Deus sabe. Claro, Deus sabe. Deus, a palavra diz que o Espírito sonda os nossos corações. Claro que ele sabe o que está naquele quartinho da bagunça. Só que naquele quartinho da bagunça ninguém entra. Porque eu não dou chave, não dou cópia para ninguém. Vulnerabilidade é quando eu tiro uma cópia da chave daquele quartinho da bagunça e falo, Fabiano, tá aqui, você tem acesso. Me ajuda a limpar. Eu preciso fazer uma faxina. Isso é vulnerabilidade. E é essa vulnerabilidade que tem levado à prestação de contas. Agora, você me ajuda a arrumar o quartinho da bagunça. E agora, você vai me perguntar, e aquele quartinho, como é que tá? Manteve ele arrumado? Não, estou me esforçando. Dá uma olhadinha lá para ver. Você entra, ó, tá criando uma poeira aqui, uma sujeira. Dá uma varridinha aqui. Isso é prestação de conta. Até o ponto que aquela área vai estar vencida, aquela área vai estar curada. E isso é o crescimento espiritual. Então, transparência é com limite. Vulnerabilidade é sem limite. Mas aí entra a palavra que está lá no livro de Tiago, que diz que quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos a um irmão, a cura. Então aí é a cura. Então nós precisamos, né, sermos curados em algumas áreas das nossas vidas que ainda ninguém teve acesso. E aí o discipulado, claro, tudo isso dentro de um ambiente de confiabilidade. Se não houver confiança e sigilo, tudo isso vai por água abaixo. Vulnerabilidade a algo. Realmente, vamos falar assim. É muito fácil ser transparente, né, É Marcos? muito É fácil. muito fácil ser É muito transparente. fácil. Porque a gente coloca que a nossa transparência parece que está contando tudo, e não é assim. Não tá. E quando eu entendi, para minha vida particular, a questão da vulnerabilidade, lembro como se fosse hoje, até porque tocou agora num texto de Tiago. Houve um tempo na minha vida que eu orava e disse, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar? Era a inconstância, né? Uhum. Eu vivia, o pastor Marcos conhece, junto com o pastor Juliano, meus momentos bons, meus momentos também de dores, meus momentos mais obscuros, Os desertos. os desertos, os vales, mas vales. também algo bom é que eles também estão vivenciando um tempo de renovo e um Amém. tempo de cura que o Senhor trouxe, né, Glória a na Deus. minha vida. E essa inconstância
que era a minha vida, no sentido de tentar manipular, muitas vezes, né, até o que você via, Uhum. ela cai totalmente no chão quando eu começo a entender a questão da vulnerabilidade. Isso aí. Porque chegou um tempo que eu precisei me desarmar e disse pro Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como me organizar para mudar. E eu creio que aí seja também um momento que talvez a maioria dos homens entram e entende que transparência não é vulnerabilidade, Não. É né? algo mais profundo. Porque, e eu volto a repetir, essa é uma graça que eu aprendi copiando o pastor Juliano. Porque ele sempre colocou para nós que ele não tem um discipulador, ele não tem um pastor, ele tem mais de um. Uhum. E quando a gente começou a andar sobre ter líderes, ter pessoas, né, que andam com a gente para que nós possamos ter essa liberdade de sermos primeiro transparente com eles e depois, Claro. através da palavra e do amadurecimento, andar em vulnerabilidade, fiquei pensando eu também quero ter mais de um. Também. Porque o que a palavra nos fala sobre conselhos? Que na multidão De conselheiros, a sabedoria. de conselheiros há sabedoria. Então um dia eu falei para o meu líder, digo, não fique bravo comigo. Eu tenho um querido que é mais antigo que você, que eu conheço há mais tempo, Uhum. e eu também quero que ele ande comigo. Claro. Toda a decisão hoje recai, trazendo nomes, né, sobre o Robson. O Robson Sim. é meu líder. Mas eu tenho um amigo mais antigo que o Robson, que é o Douglas. Sim. E o Douglas é líder do Robson. Robson também. E muitas vezes eu digo pro Robson, Robson, em algumas coisas tu é parecido comigo. Então, eu vou também em alguma pessoa que é diferente de mim. Sim. Né? Os dois são diferentes, mas há a graça de Deus nos dois. E eu consegui entender, eu consegui mudar e consegui passar um muro que eu não conseguia passar quando os dois começaram a ver nos meus olhos se era verdade ou não do que eu estava falando. É verdade. E principalmente para mim, é a liberdade de eu chegar muitas vezes para o Robson e para o Douglas, e mesmo talvez com uma caminhada de anos muito maior que os dois, né? Nasci dentro de um lar cristão, cresci dentro de um lar cristão, mas mesmo assim decidi por fazer coisas que desagradaram o São Senhor. decisões. Decisões. Mas a graça de Deus é tão grande que eu entendo hoje que na questão do discipulado, não importa se quem está na minha frente tem mais conhecimento do que eu. Eu falo muito com o Robson sobre isso, quando eu digo assim, Robson, quando eu decidi te honrar como meu líder, a chave virou para mim, não virou para ti. Né? Assim como eu creio que quando ele decidiu honrar o Douglas como líder dele, a chave virou para o Robson. Claro. E olha que graça maravilhosa de Deus há sobre isso, né? Tu pode ter na tua frente uma pessoa que, com o tempo, tu vai ver que ela também tem dificuldades, que ela tem limitações, que ela tem dias que existe a derrota, tem dias que ela Sim. tem vitória. Então tem dias que muitas vezes assim tu vai ter que também chamar o teu discipulador e dizer, dá uma sobrevida, vamos lá, Claro. né? Eu dependo de ti para que a gente continue andando junto. Mas olhar para os dois hoje e poder dizer assim, como é gracioso eu não precisar colocar uma máscara, né? Para conversar com os dois, não só com os dois, com outras pessoas a quem a gente dá honra também. Mas o que eu digo, pastor, é isso aí, é poder chegar para uma pessoa, vamos usar a palavra despido? Não seria também totalmente isso, mas chegar e dizer assim, ó, é isso, está acontecendo isso. Eu tinha vencido isso ontem, mas hoje parece que de novo eu tô fraco. Né? Por quê? Porque para mim, para o meu temperamento, para a minha maneira de viver, sempre foi muito difícil, porque eu sempre tentei linkar o meu conhecimento com a força do meu braço. É verdade. Né? E a gente começa o princípio da queda quando a gente acha que é forte. Porque a palavra nos traz essa diferença. Quando eu sou forte, eu sou fraco. E quando eu sou fraco, então eu sou forte. Pela dependência do Senhor. Né? Então parece que os melhores momentos da nossa vida é o momento que a gente é fraco. Porque daí a gente depende totalmente. Então, há uma graça maravilhosa sobre isso. Se você nunca experimentou
ser cuidado por alguém, ser discipulado. Primeiro que eu entendo é ser cuidado, Cuidado. né? Se permitir. Isso aí. Porque se você se permite, é porque você chega muitas vezes quebrado, Uhum. frustrado, arrebentado e precisando de um abraço e que alguém cuide de você. Para mim, essa é a primeira fase, né? Mas agora, ser discipulado vai exigir muito de você. Vai exigir, talvez, a entrega que você nunca tenha feito até o dia de hoje. É verdade. Né? Você está começando a questão que a gente falou na primeira turma em Cidreira. Mas você tem visto os frutos em Tramandaí. Os frutos. E a gente sabe que multiplicar isso, você vai colher os mesmos frutos em Cidreira, É verdade. porque essa é a graça de Deus, É né? graça. Algo de um trabalho que foi implantado aqui, Sim. que vocês foram, vamos dizer assim, para nós, os alicerces. Os E pioneiros. os pioneiros estão colhendo frutos Sim. hoje. Nós vemos o fruto não só em números, né? Uhum. Porque para nós não é a questão só de números, mas é a questão de qualidade. Qualidade e crescimento espiritual. Perfeito. E qual a tua expectativa? Você está, não vou dizer engatinhando, mas são teus primeiros passos como pastor. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem os pés no chão, porque você viu, você está andando desde o início daqui. Sim. Então, olha como Deus é maravilhoso para você. As coisas não aconteceram em Tramandaí da noite para o dia. Não. Foram muitas lágrimas, né? Muitas lágrimas, muitas orações. E foram muitas, não vou chamar de quedas não é, mas foram muitas barreiras, Sim. né? Que eu acho que você estava perto do pastor, da irmã Giselda, né? Você, a Cláudia, muitas coisas vocês vivenciaram. Sim. De ouvir nãos, Uhum. né? De chegar talvez para uma célula e daqui a pouco andar não sei quantos quilômetros, daqui a pouco não acontecer, sabe? Então, assim, qual a tua expectativa como pastor, né? Vamos deixar talvez o lado agora, o Marcos de lado, e como pastor. Eu sei que há uma entrega maravilhosa, eu conheço a tua vida, eu conheço aquilo que o Senhor tem colocado para você. Assim como a gente olha hoje para o pastor Juliano e vê uma diferença gigantesca. Por quê? Porque eu lembro direitinho a tarde que eu sentei com ele lá na primeira casa que nós tivemos como igreja. Sim. Né? Casinha verde. Ele sem barba, magro, alto, me servindo um chimarrão e eu olhando para ele, ouvindo, né, de Cruz Alta com o pai. Tinha perguntado para o pastor Darling. Eu digo, tu conhece alguém em Tramandaí? Eu quero congregar em Tramandaí na Batista. Pastor Darling disse, tem um pastor novo que está andando lá. Pastor Juliano, vai lá e conversa com ele, me deu o telefone. Liguei para ele e agendei. E quando eu lembro daquela primeira tarde e olho a vida dele hoje, eu digo assim, Senhor, se eu tiver talvez a metade da entrega que esse homem tem para o reino, né, já é muita graça. Eu sei que também tu se espelha muito nele. Sim. Né? Porque se a gente se espelha é porque vê coisas boas. Né? Quais são tuas expectativas, os teus sonhos para a igreja de Cidreira hoje? Fabiano, quando tu fala dessa caminhada, desse tempo lá atrás, do humildes começo, né, como o pastor Juliano costuma falar, da Casinha Verde, do tempo da Casinha Verde, passamos juntos ali aquelas lutas, né, até mudarmos ali para o novo endereço, onde estamos hoje, isso já desde 2015, que nós estamos ali. Então já passaram um tempo, estamos completando o Dia das Mães, vamos completar 9 anos. Não, nós vamos completar 11 anos ali, né, nesse endereço ali. São 11 anos. Então, é 2015 que nós fomos para lá. Então, assim, ó, esses humildes começos, eu tenho me espelhado. O pastor Juliano, ele sabe conduzir, ele é um pastor de pastores, né? E você pode ver esse chamado nele, ele é um pastor de pastores, ele tem esse cuidado conosco, ele não quer, e já falou isso várias vezes para mim e para a Cláudia, ele não quer que eu e a Cláudia viemos a passar o que ele passou com a Giselda, então por isso ele nos protege muito, espiritualmente falando, tem nos orientado, e a nossa expectativa para a Cidreira nós estamos no começo, né? Cidreira agora vai completar 4 anos,
de existência, não era cidreira, nós, na verdade, fomos para o Pinhal, né? Então, nossa trajetória aqui começou no Pinhal, cuidando da igreja do Pinhal, até que nasceu cidreira. E quando nasceu cidreira, ficou cidreira e Pinhal. E nós ficávamos ainda nessa dupla jornada ali com as duas congregações, até que o Pinhal, a maioria dos irmãos eram de cidreira, e quando abriu cidreira, natural que congregasse em cidreira, Pinhal diminuiu bastante, então não estava economicamente viável ficar no Pinhal. Então entregamos o prédio e concentramos as nossas forças ali em cidreira. Não é fácil, a gente sabe que todo o litoral, né, o litoral do gaúcho aqui é difícil, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, a palavra diz, né, em Efésios 6, que é contra principado e potestades. A gente sabe da dificuldade da cidade, mas a gente tem perseverado ali e criamos sim a expectativa, né, primeiramente em Deus, naquela obra maravilhosa, mas nós vemos assim o crescimento e a gente já está colhendo frutos ali, né, já estamos colhendo frutos e se assim Deus permitir, esse ano a gente vamos emancipar e aí vamos seguir a nossa vida já com a visão para o Pinhal, porque ainda esse mês abriremos uma célula no Pinhal e ali vamos reiniciar o trabalho em Pinhal. E a nossa expectativa é que em pouco tempo tenhamos novamente uma congregação no Pinhal. Agora vai se tornar uma congregação de cidreira, né? Então, nós já olhamos para o Pinhal, já olhamos para Magistério, já olhamos para Capivari do Sul, já olhamos para Palmares do Sul. Então, a nossa visão está do litoral aqui já voltado para o Sul e buscando aqueles, né? E aonde agora Tramandaí abre essa congregação em Cidreira e agora Cidreira se emancipa, Cidreira agora caminhando com as suas próprias pernas, agora venha evangelizar, né, os outros balneários ao sul. Então a nossa expectativa é esse crescimento. E um crescimento, Fabiano, como o crescimento ele não vem do dia para a noite, né? E eu vi uma vez, quem nasce grande é monstro, é filho de monstro, né? As coisas elas nascem pequenas e elas vão se desenvolvendo. Então nós não desprezamos os humildes começos, vivemos isso aqui em Tramandaí. Hoje colhemos, é uma benção olhar a igreja de Tramandaí, com quase 600 pessoas no culto, né? Prova disso, multiplicamos o horário de cultos, mas nunca foi assim, porque chegamos num prédio novo com 40 pessoas. Quando tínhamos 70 pessoas, era um congresso. E hoje tivemos que multiplicar o horário de cultos para poder caber todas as pessoas ali dentro. Então esse crescimento, ele vem desde 2011, quando o pastor Juliano assumiu. Então, quem hoje olha para Tramandaí não sabe, né, quantas lágrimas nós choramos lá atrás, no tempo, né? E muitos não conhecem a Casinha Verde e não sabem o tempo que nós oramos, as nossas listas de bênçãos, né, de oração, o quanto nós perseveramos ali para que hoje venhamos a viver essa realidade. E sabemos que não parou ali. Deus vai dar muito mais, né? E assim é a Cidreira. Cidreira está começando, Cidreira é nova, nossa expectativa está ali. Ainda não atingimos a membresia de 100 pessoas, mas hoje nós congregamos ali, quando todos presentes, quase 80 pessoas. Então, eu creio que é um trabalho e a obra, ela é a perseverança, voltando à perseverança, né? E nós estamos ali, né? Enquanto o Senhor nos colocar permanecer naquele lugar ali, como líderes ali, como pastores ali, nós vamos nos entregar e estamos nos entregando para essa obra, né? O nosso eis-me aqui foi de verdade. Que benção. Pastor, quem quiser conhecer a igreja de Cidreira, né, está visitando lá, procurem que endereço, Cidreira? Cidreira, nossos cultos quarta-feira, 19h30 e domingo, 9 da manhã. Nós estamos ali na Avenida Fausto Borba Filho, número... Isso me fugiu. Falhou agora. Espera aí. Avenida Fausto Borba Filho, o número 3833, tá? Nós estamos em frente ao supermercado Super Bom.
a 100 metros da rótula da brigada. Então, é um endereço muito fácil de encontrar. Nós temos o Instagram ali também, Igreja Batista Filadélfia Cidreira, só procurar no Instagram, tá todo o nosso endereço ali, horários de culto ali, e sejam todos bem-vindos. Perfeito. Tramandaí, pastor. Quem quiser conhecer a Igreja Batista Filadélfia de Tramandaí, ao qual o senhor é pastor também ali, junto com o pastor Juliano, Sim. qual o endereço e os horários, por favor? Tramandaí, nós temos os cultos de Tramandaí todos os domingos, 9 da manhã e 19h30, na Avenida Fernandes Baixo, 1074. Sejam todos bem-vindos, né? As portas estão abertas. Queridos, eu quero então, olhando o horário aqui, né, está direcionando então para o final. Antes então de agradecer para você, agradecer, né, a tua audiência, né, ao momento que você dispensou para estar conosco aqui, eu quero então que o pastor Marcos traga uma palavra final para a gente, né? E após o pastor Marcos então estar trazendo essa palavra, eu também quero que ele ore sobre as nossas vidas, né? Quero e desejo a bênção sua, Amém. né? Ao tempo que o senhor me conhece aí, sabe o que o Senhor tem trazido de volta e de novo, sabe também um pouco, muito, bastante dos meus sonhos, dos meus projetos, de viver também a questão dos sonhos de Deus sobre a minha vida. E creio que esse canal, creio que esse espaço, ele é para isso, é para ser benção, né? É para termos um momento onde possamos falar do amor de Deus sobre a tua vida, falar daquilo que Cristo fez pelas nossas vidas e falar daquilo que somente o Espírito Santo pode fazer para mudar a tua vida. Pastor Marcos, quais são suas palavras finais, por favor? E após, nos abençoe a sua oração. Deixar uma palavra e, na verdade, um conselho, né? Para aqueles que estão iniciando no Evangelho, para aqueles que já têm uma caminhada, você que ainda não está inserido num grupo de discipulado. Ontem eu compartilhei com a igreja de Cidreira, no culto da manhã, um provérbio chinês que diz: o melhor tempo para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Foi há 20 anos. E o segundo melhor momento é agora. Então, Fabiano, se você não conseguiu, tomou decisões erradas lá atrás e não plantou a sua árvore, o seu projeto, há tempo de fazer agora. Há tempo de mudar, há tempo de estudar, há tempo de buscar, se você quer uma nova profissão, mas também trazendo para a nossa vida cristã, há tempo de um recomeço. Há tempo de você buscar, através de um discipulado, uma transformação de vida, né? E não é apenas, né, na transparência com máscaras, mas uma vulnerabilidade onde não há máscaras, aonde nós podemos viver a vida na vida com prestação de contas, aonde haja crescimento espiritual. Essa palavra que eu quero deixar com vocês, que estão nos assistindo, que irão nos assistir posteriormente, persevere nessa caminhada. A porta é estreita, o caminho também é estreito. Mas não esqueça, o Senhor é contigo todo o tempo. Nos dias maus, Ele é contigo. E também nos bons momentos, Ele também está contigo. Não desista dele, porque Ele não desistiu de você. Persevere, levante, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, abençoar a vida do Fabiano, do irmão Carlos, né, que nós amamos, né, essa família desde que chegaram aqui de Cruz Alta, e o carinho que nós temos por ele, né, carinhosamente o vô, né? Então, agora a Sofia também. Nós agradecemos muito pela vida do Fabiano, do irmão Carlos, da Sofia, né, pela gratidão de Deus na vida dele, na vida da Kátia, e que o Senhor venha derramar, através desse projeto, derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida do Fabiano. Sabendo que esse projeto nasceu no coração de Deus, Fabiano. Esse projeto da capelania, esse projeto de missões, aonde vai atingir muitas e muitas pessoas que precisam, né, necessitam ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Amém? Oremos.
Pai querido, mais uma vez te agradecemos. Obrigado por esse tempo precioso de podermos falar de coisas pertinentes ao teu reino, de falar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, sabendo que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, sabendo que o Senhor sempre tem a resposta para as nossas perguntas, sabendo que através da tua palavra nós somos edificados, sabendo que o Senhor tem nos sustentado todo o tempo. E o melhor, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco todo o tempo até a consumação dos séculos. Assim eu te agradeço pela vida do pastor Juliano, meu pastor, nosso pastor, pela vida do Fabiano, pela vida de toda a liderança da igreja de Tramandaí, também de Cidreira. Que as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um. Assim eu oro e agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos, quero mais uma vez te agradecer, né, com muita honra, saber que tu pôde estar aqui conosco, Amém. né, dispor um pouco do teu tempo para estar junto. É uma honra. Muito obrigado. Leve o nosso agradeço. abraço, nosso carinho à Cláudia, Obrigado. a Carol. Obrigado. É uma família que também amamos muito. Amém. E tu sabe também o amor e o carinho que temos por vocês, de estarmos andando junto. Que bênção andar nesses dias contigo. Amém. E com a Cláudia no início desse trabalho em Cidreira. Tá? Colocar esse espaço, ele está sempre aberto também à Igreja de Cidreira, a você para qualquer projeto que possamos ter lá. Amém. Quero agradecer a você, meu querido, que esteve aqui conosco, que dispôs esse tempo, a você que vai olhar ainda esse programa, que o Senhor abençoe ricamente a tua vida, que esse canal seja bênção na tua vida, seja bênção na tua casa, nos teus projetos, no teu trabalho. E quero te pedir um grande favor. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de clicar lá no sininho para estar recebendo sempre os nossos vídeos semanais. Nós vamos estar nos reunindo aqui 2 vezes ao vivo, a princípio de início 2 vezes ao vivo por mês, e 2 vezes nós vamos estar gravando Amém. e criando material aqui sobre capelania. Não deixe também, por favor, de compartilhar, né, esta live de hoje com outras pessoas, com a palavra que o Senhor trouxe sobre a vida do pastor Marcos. E quero que você tenha uma semana abençoada. Quero que nesse final de tarde, início de noite, o Senhor esteja abençoando a tua casa. E quero dizer assim, ó, é uma honra estar contigo e é uma honra poder falar do sangue de Jesus e do Espírito Santo, falar de Deus, falar de Cristo sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Deus te abençoe até a semana que vem. Amém? Amém.